Boa noite, vamos hoje a mais uma síntese, né? A mais alguns apontamentos do estudo realizado hoje, dia 27 de abril de 2022. Né? Estudamos mais um pedaço hoje da passagem 10:24, do versículo 10:24 de Mateus, o qual ele discorre que o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. No último estudo, a gente focou mais na primeira parte, né, que é o discípulo não está acima do mestre, e hoje trouxemos uma construção a respeito de que do servo não está acima do seu senhor. Tá? Então vale lembrar inicialmente que aqui o mestre, né, Jesus Cristo, está convocando os discípulos para iniciarem os trabalhos. E mais especificamente, ele está comentando nos últimos versículos as dificuldades que eles terão para exercer esse trabalho. E o versículo em si, lembrando que não há repetição no Evangelho, né? Então, com certeza, as duas questões não querem dizer a mesma coisa. Nessa segunda parte, ele apela mais para a questão do coração, para a questão da vontade, para a questão do afeto, para uma questão mais, digamos assim, mais profunda do ser. Né? Enquanto o discípulo, para para aprender com o mestre, ele vai para uma questão mais intelectual, e isso, lógico, como estamos aqui falando, é apenas uma das formas de ver, né, essa passagem. Quando você fala que o servo deve aprender com o Senhor, é na questão do sentimento. E uma questão aqui que a gente pode trazer é que um servo, para seguir certo Senhor, ele escolhe isso voluntariamente. Né? Ele primeiro aprende aquilo que está sendo passado, por isso que tem o movimento do discípulo para o mestre, e depois escolhe seguir aquele Senhor. É um movimento de abandonar as suas vontades para seguir a vontade deste Senhor. É considerar ela uma vontade acima. E esse é o ponto que a gente traz aqui. Essa é a reflexão. Será que nós já temos feito isso em nossa vida? Em que sentido? Será que nós já temos abandonado, aos poucos que seja, as nossas vontades mais egoísticas, talvez, ou às vezes a gente segue também as nossas vontades de forma inconsciente, de forma ignorante. Mas será que a gente já tem abandonado essas vontades para seguir uma vontade maior? Será que nós temos buscado apenas o nosso bem-estar superficial, apenas suprir as nossas necessidades físicas ou do prazer imediato, né? O quanto a gente está já seguindo, né, esse movimento e essa exemplificação do Cristo, que se coloca na figura aqui de Senhor e nos mostra que o caminho é esse, de abandonar as nossas vontades e seguir este Senhor. Certo? O quanto a gente tem ainda agido por nós mesmos, por nossa conta. E aqui a gente não precisa criar nenhuma história. Basta ver o exemplo de Judas. Judas, ele era apaixonado por Jesus.
o que ele discordava era a forma da instalação da Boa Nova do reino. Judas acreditava que a instalação do reino deveria ser da forma como ele imaginava, que era tomando o poder através da força, através da violência. E ele colocou em primeiro lugar esta forma. Colocou ele como uma figura de destaque para essa transformação, a força. Era isso que ele queria. Quando ele vende Jesus, né, pelas moedas, nessa passagem que é bastante conhecida, na ideia dele, ele faria a parte, digamos assim, suja, a parte violenta da instauração desse reino, e depois ele colocaria Jesus para transmitir a boa nova. Então, o que ele fez? Ele não renunciou, ele não foi humilde, a ponto de entender que essa transformação ela é feita no interior de cada um. E não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Enfim, essa é a nossa reflexão de hoje. Veja que até comentamos aqui que lá no Evangelho de João, a partir do momento que você entende esse movimento do servo até o seu Senhor, ainda tem uma outra etapa, que é você se tornar amigo. Amigo, que Jesus, no final, ele diz que não considera mais os discípulos como servos, e sim como amigos. Mas aí é uma outra reflexão. Que possamos ter uma boa noite, muita paz e muita luz.